Aleluia. Graças e paz para toda a igreja. Amém. Obrigado. Vamos fazer menção da palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo de número 3. Provérbios, capítulo de número 3. Vamos ler apenas os versículos 9 e 10. Aleluia. Todos acharam? Amém? Se você tiver alguma dificuldade, só ligue junto com a gente ali. O texto diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Coloca a sua Bíblia no seu assento, e aí eu gostaria que você desse a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas aplauda a Deus, glorificamos ao Senhor dessa palavra, que é de honra, de glória, de majestade, e Ele está em nosso meio, recebendo a tua adoração nesse lugar. Aleluia. Podem sentar. Queridos, eu quero trazer uma palavra para nós agora, nesse momento, nessa noite. Aqueles que estão nos visitando hoje, essa igreja está num propósito. Nós estamos num propósito, onde nós estaremos fazendo o nosso ofertório de oferta ao sábado. Quero já explicar a vocês, tá? De repente está aqui pela primeira vez, que eu sempre gosto de dizer isso, que a nossa igreja não é uma igreja onde a gente tem a visão de estar todo o tempo fazendo leilão na hora de uma oferta, que não é correto. Na verdade, nós estamos dentro de um propósito dessa oferta para que a gente consiga colocar o ar-condicionado nessa igreja. E o custo é alto, mas nós já, graças a Deus, conseguimos aí esse ar-condicionado. Deus nos abençoou. E eu fui lá ver o ar, né? E depois os irmãos vão saber, eu vou falar de a benção aqui, que a benção é maior do que a gente pensou. A benção é grande. É isso aí, Papai do céu é lindo. Mas nós vamos falar aqui acerca de algo que, irmãos, deixa eu dizer para você bem oportuno hoje, nesse dia, que é um dia em que nós estamos falando acerca de você abençoar a obra, de você ajudar a obra de Deus, da gente conseguir aí esse propósito e o seu objetivo. Antes da gente falar acerca de oferta, eu quero mencionar pelo menos aqui 3 razões. Por que nós, aí quando eu falo nós, eu falo no plano geral, temos uma dificuldade de dizimar ou de ofertar. Por que há pessoas que têm dificuldade, mesmo estando na igreja, mesmo estando tanto tempo dentro do Evangelho, ele tem um coração fechado para não dizimar? Primeiro, a primeira razão é que, pelo menos eu vejo, é que muitas vezes aquilo que passam para nós acerca da igreja não é a realidade da igreja. Como assim, pastor? Quantos de nós, quando éramos no mundo, sempre, muitas vezes a nossa visão é que dar dinheiro para a igreja é você sustentar o pastor? É ou não é? Quantas vezes nós pensamos dessa forma, dessa maneira, julgamos a igreja dessa forma? E aí, eu tenho um grupo da minha família, e no meio da minha família, tem
Tem alguns irmãos meus que não são crentes. E aí, foi até na semana, não sei se foi início da semana ou na semana passada, uma das minhas irmãs colocam lá no grupo, né, que a revista Forbes diz que, não, perdão, Forbes foi uma outra situação do pastor Silas, mas ela coloca uma entrevista, isso de muitos anos, do pastor Silas com a Marília Gabriela, e o título do vídeo estava dizendo que o Silas era o terceiro pastor mais rico do Brasil. E aí você sabe como você tem um grupo onde existem pessoas ricas, bateram à vontade. Aí eu, aquele crente, esperando assim, não, vou falar. Segurei, bem educado para falar com a família, e disse: olha só, a realidade, e é justamente isso que eu quero falar com vocês, a realidade que vocês estão vendo numa internet não é a realidade da igreja. Pastor Silas Malafaia, Edir Macedo e alguns outros de grandes igrejas, eles representam menos de 1% da igreja brasileira. Foi o que eu coloquei no texto. A realidade desses homens não é a realidade da igreja. Porque se vocês, coloquei no texto, entendessem a realidade da igreja, de 99% das igrejas, você vai ver pastores tirando dinheiro do seu próprio bolso para ajudar a própria igreja. A realidade que vocês veem nesses homens não é a realidade da igreja de um modo geral. E eu falei para ele, muitas vezes eu tirei dinheiro do meu próprio bolso para ajudar o ministério. Por quê? Porque há pessoas que endurecem seu coração porque olha a igreja dessa forma, que olha a igreja dessa maneira. Quantos pastores tiveram que abandonar os seus ministérios porque não conseguiram seguir em frente? E que ninguém coloca isso, que ninguém mostra. E aí, para completar, eu falei assim, olha, o pastor Silas Malafaia talvez tenha um nível, porque falou, tem avião, tem isso e aquilo. E aí um dos meus irmãos até falou assim, isso é porque a entrevista é antiga, agora então ele deve estar mais rico ainda. E aí eu fui e falei assim, olha, o pastor Silas tem a condição que ele tem, porque a igreja proporciona isso para a vida dele. Porque a igreja tem condições de dar um bom salário para ele. E aí eu fui e falei, cada um dentro da sua realidade. E aí eu alfinetei e falei assim, o Papa, então agora eu vou mexer com todo mundo. O Papa bebe água em copo de ouro e ninguém fala nada. A realidade do Papa é muito maior do que o do pastor Silas Malafaia. Ninguém disse nada, ninguém replicou nada, porque a gente tem que mostrar a realidade. Mas a grande questão é que nós somos bombardeados pela mídia e muitas vezes nós fechamos o nosso coração e igrejas passam dificuldades nos seus projetos e tudo aquilo que ela planeja porque fechamos o nosso coração. A segunda razão de que pessoas muitas vezes não ajudam a igreja, ou não são dizimistas dentro da igreja, é por causa dos pastores desonestos, daqueles que se aproveitam do evangelho, e Jesus falou acerca desses pastores lá em João capítulo 10, que chama-se de mercenário. É aquele que suga a ovelha até a última gota, e o seu interesse é apenas financeiro. E por causa de um grupo como esse, pastores que são honestos, pastores que lutam realmente pelo seu ministério, sofrem essa dificuldade por causa das ações dessas pessoas que endurecem o coração das pessoas que estão dentro da igreja. Porque pensam, não, esses camaradas só querem dinheiro, e não é a realidade de muitas igrejas. E aí o coração das pessoas endurece. Quer ver um exemplo disso? Quantas
quantas pessoas te pedem de repente para você um dinheiro para comprar um pão, um dinheiro para comprar um leite? Você é parado no centro de Campo Grande muitas vezes por alguém te pedindo alguma coisa e o nosso coração se fecha para ajudar essas pessoas, porque a gente sempre pensa assim: será que é verdade? Será que não é um pilantra que está me pedindo alguma coisa? Mas de repente aquela pessoa realmente está necessitada, só que ele é prejudicado pelas pessoas que usam realmente de um aproveitamento. E aí prejudica quem precisa, quem realmente é um necessitado. O nosso coração se fecha por causa dessas pessoas. Isso reflete também na igreja. Pastores que são desonestos complicam os pastores que são honestos. E aí a gente precisa entender que sempre vamos encontrar essas dificuldades. Só que isso não pode ser encontrado, essa dificuldade, no nosso coração. Existem pessoas dentro da igreja que muitas vezes não são dizimistas nem ofertantes, e aí sejamos realistas, porque são avarentos. E a Bíblia fala da avareza. A Bíblia coloca lá em 1 Coríntios 6 que o avarento não herdará o reino. Isso é uma realidade. A gente não tem como fugir. Se você está questionando, questione com Deus e não comigo. Está lá na lista. 1 Coríntios 6. Você vai ver que Deus, ele fala, através do apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Corinto, ele fala que os avarentos não herdarão o reino. Quem é o avarento? É aquela pessoa, vamos dizer uma linguagem bem popular, o pão duro. É aquela pessoa que não ajuda em nada, não colabora em nada, não ajuda na sua igreja, não é dizimista. E detalhe, são mais essas pessoas que mais questionam a vida financeira da igreja, que mais duvidam da honestidade do seu próprio pastor. E aí a gente tem que tomar cuidado para que o nosso coração não seja contaminado por essas situações. Por que a gente precisa tomar cuidado? E aí, a palavra que eu estou trazendo hoje é uma palavra de conhecimento para você e ensinamento. Agora nós vamos entrar e pensar no mundo espiritual, numa realidade que muitas vezes nós não atendamos. Em Gênesis, no capítulo, se eu não me engano, capítulo de número 3, eu não separei o texto aqui, a Bíblia fala que Caim e Abel vão apresentar a Deus as suas ofertas. Perdão, estou abrindo aqui rapidamente. 4. Obrigado. Até agora. Isso. Obrigado. Gênesis, no capítulo de número 4, a Bíblia diz assim no verso de número 3. Se quiser colocar ali, pode colocar para a gente aí. Gênesis, capítulo de número 3. 4, versículo de número 3. Diz assim: passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra e uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua. O Senhor, volta de novo. O Senhor aceitou com agrado o quê? Aceitou primeiro com agrado quem? E depois Deus olhou a sua. Versículo seguinte: mas não aceitou a quem? E a sua. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Olha para cá. Primeira coisa que eu tenho que aprender acerca de dízimo e oferta:
Deus não olha para valores. Para Deus tanto importa se aquele que está dando a sua oferta é R$2, como aquele que está dando 1.000, ou até mais do que isso. Porque a primeira coisa que Deus atenta não é para a oferta, é para o ofertante, para o coração do ofertante. Quando a Bíblia diz que Deus olhou primeiro para Abel e depois para a sua oferta, Ele está olhando a essência do coração. Ele está olhando como essa pessoa está dando oferta, se de bom grado, ou se essa pessoa está fazendo porque todo mundo está fazendo. A Bíblia diz que, volta ali por favor, volta no versículo 3, primeiro, o texto do 3 diz assim: passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Em algumas versões vai dizer que no fim da sua lavoura, no fim dos seus tempos, ele vai trazer uma oferta. E aí eu já falei isso aqui uma vez, explicando para os irmãos. Você já foi em final de feira? Quando você vai comprar legumes e frutas, o que você encontra? Você encontra as melhores frutas e os melhores legumes? A gente que é um pouco mais experiente, a gente, né, é antigo, mais experiente, que fala, não vou na hora da xepa. Não era isso, né? Era essa expressão que nossos pais falavam, vou na hora da xepa. Por quê? Está no final, o camarada quer ir embora, ele abaixa o preço, e aí abaixa o preço, mas em compensação o fruto não é de qualidade. Foi justamente o que Caim fez. No final das suas colheitas, certamente, ele vendo o seu irmão se movendo para trazer uma oferta, ele disse: eu vou levar também. Só que ele vai atrás do fim da sua colheita. Só que na oferta de Abel, diz assim: por sua vez, trouxe das primícias dos seus rebanhos e da gordura dele, e o Senhor se agradou de Abel. Deixa aí. Ou seja, o que Deus olha para o coração de Abel? Ele está me trazendo o melhor e não o resto. A oferta de Abel, Deus atenta para Abel. E o que Deus atenta para Abel? A essência do seu coração. Toda pessoa que é grata sempre gosta de dar o melhor, é ou não é? Você é grato a alguma pessoa? Você já recebeu alguém na tua casa que você é grato com essa pessoa? Você já reparou que você recebe essa pessoa diferente de qualquer outra visita que você recebe? Quando você recebe essa pessoa que você é grato a vida inteira, essa pessoa quando entra na tua casa, você só falta fazer isso. Não, mano, vai para o meu quarto, deita lá e descansa. Porque você é grato à vida dessa pessoa em todo tempo. Porque você recebe bem essa pessoa, você é devedor dessa pessoa o tempo inteiro. E é por isso que eu sempre digo que o ingrato, ele tem memória curta. Por quê, pastor? O ingrato, você pode ajudar. O dia que você fala, não posso, ele fica com raiva de você, ele para de falar com você e esquece tudo que tu já fez. Porque nem sempre tu pode ajudar. Mas o que é grato sempre vai estar disposto a te ajudar. Fulano, estou precisando, meu irmão, eu não tenho, mas eu vou conseguir para você. Porque eu sou grato por tudo que você fez na minha vida. Se tem uma pessoa, quer ver duas pessoas que eu sou muito grato: o Eli, da Marcela, né? Diácono Eli, e o Jorginho, não é mais dessa igreja. Mas pensa que uma pessoa que, quando nós compramos esse terreno, eles trabalhavam e, meu irmão, a gente quando comprou esse terreno, eu tinha 2 meses para entrar dentro desse local aqui, porque a gente não tinha dinheiro para pagar o lugar onde a gente dava e a gente se manter aqui. Aí o camarada disse: meu irmão, tu tem 60 dias para sair dessa casa. E aí pensa numa pessoa que tanto trabalhou ali na igreja sem cobrar R$1.
para a gente fazer da igreja um local para cobrir as pessoas e a gente fazer culto, e 2 cômodos ali naquele terreno para que eu morasse. O Eli a todo momento dizia assim: pastor, fica tranquilo, dentro de 60 dias a gente faz isso. A gente tinha pouco membro. E aí, o dia que nós entramos ali, o dia que nós entregamos a chave, foi praticamente um dia antes dele ter feito o chão da casa, dos 2 cômodos ali. Sabe por que eu sou grato a eles? Porque nós não ficamos no remédio. A minha família não ficou no remédio. E eram pessoas que muitas vezes trabalhavam, saíam do seu trabalho e vinham para a igreja para poder tentar terminar, correndo contra o tempo. Eu sou grato a essas pessoas. E sou grato a muitos outros que sempre me ajudaram. Eu estou só falando, dando um exemplo. Não estou dizendo que só eles eu sou grato a eles. Eu sou grato a muita gente dentro dessa igreja. Eu sou muito grato a essa igreja. Eu sou muito grato a vocês em muita coisa. É o que minha esposa muitas vezes fala: olha, quando eu vim de Nilópolis para cá, isso há mais de 20 anos, porque ela falou assim, eu chorei, a minha esposa me contou depois, eu não via, foi um momento, ela disse: olha, eu chorei 6 vezes no local onde a gente morava, porque ela queria voltar para Nilópolis. E no dia que eu vi que ela estava lutando para não ficar aqui, eu fui e falei para ela: olha, fala comigo o que você quer. Se você quiser voltar para Nilópolis, a gente volta para Nilópolis agora. E ela disse: não, a gente vai ficar aqui. Hoje, nós somos tão gratos a vocês, que se vocês perguntarem se a gente quer voltar para Nilópolis, por causa de vocês, eu vou dizer: não, hoje a gente não volta mais para lá. E toda a nossa família de lá. E toda a nossa família sente a falta da gente, porque a gente não vai lá. Mas por que a gente não vai para lá? Porque vocês se tornaram a nossa família. E esse local, eu sempre digo que o 34 é a minha terra prometida. É o local onde Deus nos trouxe para esse lugar. E ali no coração de Abel havia esse agradecimento. No coração de Abel havia esse agradecimento. Agora pergunta: aonde estava na lei que precisava dar oferta? Se não existia nem a lei ainda, se não existia nem Moisés ainda, por que eles entregaram as suas ofertas? Porque eles reconheceram que tudo que eles tinham, na verdade, vinha da mão de Deus. Era como se eles falassem assim: tudo que eu tenho, na verdade, Deus quem me deu. E por isso eu vou ofertar ao Senhor. Ninguém nunca ensinou Caim, e ninguém nunca ensinou Abel que deveria trazer uma oferta ao Senhor. O que moveu esses homens a trazerem e levarem as suas ofertas foi o coração grato. Eu não tenho, irmãos, como falar muito mais a fundo e profundo, porque o tempo não nos deixa. Mas para você pensar, uma pergunta que eu fiz aqui, numa reunião que nós fizemos aqui. Escute, você tem aqui a sua família. Outros estão orando para que as suas famílias estejam nesse lugar. Talvez você esteja orando para o seu filho se converter, para o seu marido se converter, para a sua esposa se converter, mas você entende que esse lugar é lugar de bênção para você e para a sua família. Você entende que a igreja é um local que você gostaria que todos da sua casa tivessem. Por que você entende que esse lugar seria bom para você, para a sua família e para os seus filhos? Porque você sabe que estar na presença de Deus retribui bênção para a sua vida. Você, na verdade, está começando a caminhar, porque um dia nós iremos para a glória. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus aí. Então, aqueles que estão aqui, você sabe que estar na casa do Senhor é bênção para você. Só que aí pergunto: se nós fechássemos essa porta, essa igreja faria falta na sua vida?
Eu não estou falando de culto, não estou falando de cultuar. Eu estou falando, se nós chegássemos um dia e falássemos assim, irmãos, vamos fechar a porta da igreja porque não tem mais como. Essa igreja faria falta dentro dessa comunidade. Essa igreja faria falta na Rua Irene, no bairro do Prados Verdes. Então nós temos que ver da importância da igreja dentro dessa localidade. Pessoas às vezes ficam reclamando, hoje agora é uma igreja em cada esquina, que seja uma igreja em cada esquina. É melhor que seja uma igreja em cada esquina do que um centro macumba em cada esquina, do que uma barraca em cada esquina, do que um bar de fogo em cada esquina. O dia que a igreja for arrematada, as pessoas vão ver da importância desse lugar, dentro do bairro do Prado Verde, dentro do 34, dentro do 35, perto da tua casa, porque quando você ouve o glória, você está ouvindo o povo de Deus adorando. Você sabe que é a igreja que resgata pessoas. Não existe plano de governo para tirar teu filho da droga. Não existe plano de governo para restaurar a tua casa e tua família. Não existe plano de governo para restaurar o teu casamento. Mas dentro da igreja tem. Deus tem plano para restaurar a tua casa, para restaurar o teu casamento, para restaurar a tua família, para ganhar o teu filho, para tirar ele da droga, para tirar da prostituição. Dentro da igreja tem. E aí você não vai ser grato a Deus por isso. Você não vai ser grato a Deus porque teu filho está do teu lado. Quantos pais, irmão, quantos pais não sabem aonde estão os seus filhos agora? Quantos pais estão sem dormir porque seus filhos saíram ontem e não chegaram até o dia de hoje? Mas é motivo para você dizer, Deus, muito obrigado que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Muito obrigado, porque aqui é meu refúgio, aqui é o lugar que eu oro, aqui é o lugar que eu te busco. Uma pessoa natural não tem a mesma atitude que você, porque uma pessoa natural talvez esteja desesperado andando por aí, mas você não desespera, porque você dobra o seu joelho e diz, meu filho está no funk, mas Senhor, eu quero orar, eu vou buscar a tua presença, resgata onde ele estiver, guarda onde ele estiver, faz aonde ele estiver, e Deus vai lá, onde teu filho está. E aí aprende, irmão. Seja grato ao Senhor pela casa do rei. Seja grato ao Senhor pelo lugar onde você está. Oh, irmãos, como é difícil ser crente, mas a graça de Deus está sobre a nossa vida. Como é difícil ser pastor, mas a graça de Deus está sobre a nossa vida. Como é difícil manter uma igreja, mas a graça de Deus é sobre a nossa vida. Escute, a oferta e o dízimo não é só por causa do valor monetário. É porque existe algo espiritual por trás disso. E o diabo não quer que você saiba disso. Sabe qual é o nosso maior erro? Aí eu me incluo nisso. Se tem uma coisa constrangedora para o pastor honesto, é falar de dinheiro. O pilantra não, ele fala do jeito que ele quiser. Ele arranca até o último centavo do teu bolso, porque ele não está nem aí para você. Agora, quando a gente é impulsionado a falar uma palavra a respeito disso, a gente se constrange. Só que eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. A partir de 2024, pelo menos umas 3 vezes por ano, a gente vai ter um estudo sobre dízimo e oferta. Para quê? Para que arrecade mais? Não estou falando isso. E você vai me entender.
É porque quando nós negligenciamos o dízimo e a oferta, nós fechamos as portas do céu para nós. E é isso que o diabo quer que faça. Escute, no livro do profeta Ageu e no livro do profeta Malaquias, o dia que a gente tiver um estudo mais profundo, você vai entender tudo isso. Abre aí para mim, por favor, Ageu capítulo 1. Não precisa abrir tua Bíblia. Eu peço ali que vocês acompanhem ali. Porque preste atenção enquanto ele coloca ali, Ageu capítulo 1. Existem coisas no mundo físico que reflete no que é espiritual. Você quer filho? Olha aqui, preste atenção. Eu pelo menos faço questão que os meus filhos façam isso. Talvez porque isso está se perdendo. E eu quero dizer a você que é pai, você que é mãe, ensine seus filhos a pedir bênção a você. Meu filho e minha filha são os primeiros, é a primeira coisa quando acordo de manhã, quando saio do quarto deles, a primeira coisa que ele fala comigo e com minha esposa: benção, pai, benção. E eu digo com todo o coração que Deus lhe abençoe. Digo para minha filha que Deus lhe abençoe. Mas não é um Deus lhe abençoe apenas para dizer, não. Na essência, no meu coração, é dizer: Deus abençoe meus filhos, todos os meus filhos. Que eles tenham vidas abençoadas. Porque isso reflete. Porque quando você diz que Deus lhe abençoe, você está falando: Senhor, abençoe a vida dos meus filhos. Isso é importantíssimo. Talvez você não olhe isso com tanta importância, mas não vamos entrar aqui. Quando a gente ver de homens de Deus abençoando seus filhos, e você vai ver pessoas sendo prósperas, e tudo aquilo que os pais falaram se cumpriram sobre a vida deles. Já falei aqui várias vezes, minha família católica, o meu pai não alcoólatra. Quantas vezes meu pai falou para mim assim, ó: você vai ser um pastor, você vai ser um pastor. Meu pai desceu a sepultura e não me viu como pastor. Meu pai desceu a sepultura e não me viu nem como crente, porque eu me converti depois da morte dele. Mas eu tenho certeza que se meu pai estivesse vivo, hoje ele estaria vendo diante dele a palavra que ele profetizou o tempo inteiro. Ele dizia para mim: você vai ser um pastor. Ele dizia para o meu irmão: você vai ser engenheiro. Eu disse: não, você vai ser engenheiro. Hoje eu sou pastor e meu irmão engenheiro. E aí eu quero que você entenda que há ações na nossa vida física que refletem no espiritual. Só vou dar um exemplo ali do profeta Ageu. Já vou dizer o versículo, que entende o seguinte: para Deus não importa o valor monetário que você oferte, porque Deus não precisa do teu dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata, mas Ele precisa ver no teu coração um coração grato. Quando o profeta Ageu vai profetizar, Deus levanta o profeta Ageu para profetizar contra Israel. Deus questiona o povo acerca de que o povo sai da Babilônia e, em vez de restaurar o templo, primeiro constrói as suas casas. Ninguém oferta para reconstruir o templo. Aí entenda o que Deus fala através do profeta. Ele fala para o profeta o reflexo que está acontecendo com Israel. Versículo de número 3 diz assim: por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: a palavra do Senhor. De quem é a palavra? De quem é a palavra? Ele usa o profeta Ageu dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo,
permanece em ruínas. Sabe o que ele está dizendo? Qual é a prioridade de vocês? A casa do Senhor para que eu restaure a vida espiritual de vocês, ou é melhor vocês terem as suas casas de luxo? Pergunta a qualquer pessoa, deixa aí. Qualquer pessoa rica, estou falando rica, que tenha um casamento destruído, se ele não trocaria toda a fortuna que ele tem pela alegria que você tem. Se ele não vai falar dizendo para você, eu preferia ter o casamento que você tem, feliz como você tem, eu trocaria por toda a fortuna que eu tenho, porque eu tenho fortuna, mas não sou feliz. Dinheiro é bom? Muito bom. Mas a partir do momento que dinheiro traz dores, acabou. E aí é justamente isso que Deus está falando. A casa de vocês estão luxo, mas a vida espiritual de vocês estão em ruínas. Versículo seguinte: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere, olha só, o que tem acontecido com vocês. Deixa aí, olha só o que Deus está falando. Eu vou usar o profeta Ageu e vou dizer o que está acontecendo com o povo, com o meu povo, porque o povo não sabe. Aí Deus revela através do profeta Ageu, dizendo: vocês semeiam muito e colhem pouco. Comem, mas não chega para matar a fome. Bebe, mas por isso não dá para ficar insatisfeito. Põe roupas, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Deixa aí. Olha o que Deus está falando. Vocês comem e não se saciam, se vestem e não se aquecem. E Ele está dizendo: o dinheiro de vocês vai para um saco e um saco furado. Só que Ele está dizendo o seguinte: não é aquele saco furado que você vai pegar a agulha e vai fechar. O que Ele está falando é do espiritual. Porque se o problema fosse um saco furado, eu costurava e resolvi o problema. Mas é como se Deus estivesse falando assim: olha, tudo que vocês têm vai para o bolso de vocês e vai para o rabo. Ele está dizendo: o reflexo de vida de vocês é por causa da ação de vocês, porque vocês não estão cuidando da minha casa. E aí ele está dizendo: tudo que você faz não prospera. Quantas pessoas recebem mais do que outras pessoas e não têm a mesma vida do que aquele que recebe menos? Pastor, não entendo. Sempre tem um negócio quebrado, sempre tem um negócio que dá ruim, sempre tem um negócio que não dá certo. Eu não consigo entender. Eu recebo meu salário, quando vejo já foi embora. Cuidado, porque você pode estar recebendo seu salário em saco furado. Porque você não tem ofertado e não tem dizimado na casa do Senhor. Porque eu não estou colocando medo em ninguém. O que eu estou dizendo é que o que acontece no mundo espiritual. A mesma coisa Deus faz com o profeta Malaquias. Senhor, em quem que nós te roubamos? Quem que vocês me roubaram? Vá lá, Malaquias capítulo 3, para mim, por favor. Em quem que vocês estão me roubando? Em quem que nós te roubamos? Ele diz: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Por quê, irmãos? Porque pode seguir em frente, se eu não me engano, lá no 10, lá no 10. Isso. Volta um pouquinho antes, por favor, se eu não me engano, no 8. Volta. Isso. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda me perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deixa aí. Deus está dizendo assim: em que vocês estão me roubando? Vocês estão pegando aquilo que é da minha parte. Dá o meu celular para fazer isso.
esperto. Deus está falando assim: olha, em que vocês estão me roubando? Os dízimos, nas ofertas. Aí ele vai dizer assim, seguinte, vai lá: com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês e a nação toda. Tragam todos os dias para a casa do tesouro, para que haja mantimento da minha, preste atenção. Hoje é um ensinamento, tá, gente? É um estudo, uma palavra de ensino. Uma certa vez, uma irmã falou assim para mim: pastor, eu não dizimo na minha igreja. O senhor acha certo que eu faço? Eu disse: por que eu precisava fazer? Pastor, me desculpa eu falar, mas eu acho que o meu pastor dizima o dinheiro da igreja. Só que para eu não errar, eu pego o meu dízimo e ajudo alguém. O senhor acha que eu estou certo? Eu vou dizer: me diz um versículo bíblico que Deus colocou você como administradora do dízimo da tua igreja. Aí eu abri justamente nesse texto para ele e falei para ela: a Bíblia diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. De quem é o dever de trazer? Meu. Eu também sou dizimista. É meu. Para que haja mantimento da minha casa, fugiu da tua alçada. Porque quem administra o que tem que manter é o sacerdote da casa. E aí eu falei com ela: faz a sua parte. Se o seu pastor desvia, isso já não é um problema seu. Isso é um problema dele com Deus. Porque a promessa que Deus tem para a sua vida vai cumprir na tua vida. Porque Deus, ele disse: olha, depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu. Ele está dizendo: eu vou abrir a janela dos céus para você. Eu vou provar para você como eu sou com você. Sabe o que Deus quer arrancar do nosso coração? A avareza. Com a atitude de dízimo e oferta, Deus quer arrancar de nós, não é o dinheiro, é a avareza. Porque o dinheiro é a única coisa, o único objeto que é chamado de Deus no Novo Testamento. Ninguém pode servir a Deus e a Mamão, que é o Deus do dinheiro. Ninguém pode servir a Deus ou a Mamão. Ou vai servir a um e odiar o outro, ou vai amar um e odiar o outro. Deus está dizendo: não tem como você se dividir. O problema não é o dinheiro, o problema é você amar o dinheiro. O problema não é você possuir dinheiro, o problema é o dinheiro possuir você. Quando o dinheiro te possui, você perde qualidade de vida. É ou não é? O camarada quer ganhar dinheiro, quer trabalhar, ele vira à noite, ele não está nem aí. O corpo pedindo para parar, mas ele não, mas ali não, ali, meu irmão, a dobra é 100%, eu vou lá. E daqui a pouco o corpo está falando: rapaz, para, descansa. Não, tu vai morrer, tu vai infartar. Deus não quer que nós sejamos escravos do dinheiro. Mas o que eu quero mostrar para nós nesses textos, é que existem promessas de bênçãos espirituais para você. Eu ser dizimista é eu fazer com que a casa do Senhor se mantenha. De verdade. Não deixe seu coração fechar por causa de pastores desonestos. Não deixe seu coração se fechar por causa de igrejas que na verdade só estão para arrancar o dinheiro do seu bolso. Não deixe a janela do céu se fechar para você por causa dessas pessoas.
Porque é interessante que Deus ele fala assim: olha, por causa de vocês, vai lá, ali, aí mesmo, traga os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Pastor, eu não vou entrar dentro desse texto, que muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas no Novo Testamento não fala sobre dízimo. Fala. Não vou entrar nessa questão porque o tempo não nos deixa. Mas a questão é a seguinte: aprenda uma coisa. Se tem uma coisa que Jesus nunca veio fazer aqui, é ensinar judeu a ser dizimista. Porque se tem uma coisa que um judeu tem prazer, é de dizimar. Sabe por que o judeu tem prazer de dizimar? Porque ele sabe que por detrás do seu dízimo há bênção. Por detrás do seu dízimo, a mão de Deus sobre eles. Já viu um judeu pobre? Já viu um judeu mendigando? A gente já tem índio no Brasil, tem até hoje. No Brasil o quê? 500 e poucos anos, né? Os índios quase acabam. São poucas as ações indígenas, o povoado indígena que existe. Um povo indígena que nunca passou por guerra. Agora você vê Israel, que já passou por guerra por mais de 3.000 anos e existe até hoje. Você acha que é por um acaso? Num estado que é menor do que o Rio de Janeiro? Por que Israel existe até hoje? Porque as mãos do Senhor estão sobre Israel. Porque existe promessa sobre Israel. Porque existe um Deus que guarda Israel. E é um povo rico. Olha que já passaram por pedaços. Quem conhece a história de Israel sabe. Com Hitler, mais de 6 milhões de judeus morreram. E tem até hoje. Por que Faraó manda matar as crianças e cada vez mais o povo cresce? Porque Deus é com Israel. Você acha que tudo isso é à toa porque Deus está lá? Não. Deus quer que esse povo... Não, porque existe uma fidelidade. E quando o povo errava na sua fidelidade, Deus levantava profeta para chamar a atenção deles. E aí eu não quero, eu como pastor, me desculpe, mas esse constrangimento eu vou ter que jogar de lado. Porque eu não quero que você sofra por causa de erros que nós cometemos de não dizimar e ofertar na casa do Senhor. Eu quero que a sua casa seja próspera em nome de Jesus. Eu quero que você tenha as janelas dos céus abertas sobre você. Eu quero que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Porque Deus ele fala assim: olha, se eu não vos abrir a janela do céu. Deus não fala assim: se eu não vos abrir as portas do céu. Por que Deus não fala: se eu não vos abrir a porta? Não é isso que a gente, numa linguagem bem pentecostal, hoje eu estou orando para Deus abrir a porta. Irmão, a porta da vitória está chegando para você. Leva a chave da sua vitória, porque a chave livra o quê? A porta. Mas quando Deus ele fala assim: ó, se eu não vos abrir a janela do céu, sabe por que ele diz janela e não porta? Porque janela só abre quem tem o poder de abrir. Porta, qualquer um entra. Mas janela, só quem está dentro abre para você. E ele está dizendo: é eu que abençoo. O homem não tem poder de abençoar você. Quem tem poder de abençoar você sou eu. Porque é eu que abro